A fé é um ingrediente especial no que confere poder à oração e que produz resultados. Se orarmos sem fé, estaremos apenas produzindo ruídos. Eles não passam do teto. A Bíblia diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Em outras palavras, meus irmãos e minhas irmãs, quando buscamos a Deus em oração, temos que fazê-lo com uma atitude de fé. Na oração, a fé não é uma questão de opção. Para que nossa oração seja atendida, é preciso que oremos com fé. Então, Deus não ouve uma oração feita com dúvidas. Ele só ouve as orações que são feitas em fé. Agora, a pergunta é: como podemos desenvolver nossa fé? Eu gostaria de agora ministrar 3 requisitos básicos que podem ajudar a você a desenvolver a sua fé. O primeiro passo é que nossa fé deve ter um objetivo claro. Como já ministrei muitas vezes quando falei sobre oração, nossa fé precisa ter um alvo certo e definido, assim como um foguete disparado de um lançador de mísseis tem um alvo definido, já que o computador está programado com as coordenadas certas. Assim também nossa oração deve ser dirigida para um alvo definido. Certa vez, um homem me fez o seguinte pedido: Pastor Cho, ore a Deus para que ele me abençoe. E minha resposta foi: que tipo de bênção você quer? Existem milhares de bênçãos na Bíblia, na palavra de Deus. Para obter uma resposta, é preciso especificar. Se você não especificar, como saberá que Deus atendeu sua petição? Se uma pessoa tem um problema financeiro, ela não deve orar simplesmente assim: Senhor, preciso de dinheiro. Por favor, ajude-me. Não. Ela tem que orar da seguinte forma: Senhor, preciso de $10.000 para saldar minhas dívidas e peço-te que me mandes esses $10.000 para que eu possa pagar essa dívida e para que teu servo não seja envergonhado. Então, se alguém precisa de $10.000, deve pedir exatamente essa quantia. Se alguém precisa de $5.950.000, não arredonde para $6.000. Peça a quantia exata de que precisa. Deus sempre atende às petições diretas e específicas. Tudo que ele faz obedece a um plano e tem um propósito. Em Gênesis, no capítulo 1 e 2, lemos que Deus efetuou sua obra de criação dentro de certos períodos de tempo, que ali são chamados de dias. Depois, quando ele disse a Moisés para construir o tabernáculo, deu a ele orientações específicas. Ele não deixou para Moisés decidir se a tenda teria mais ou menos 20 cubitos. 1 cubito é a distância que vai do cotovelo até a ponta do dedo. Não. O líder de Israel sabia exatamente quanto ela teria de comprimento e largura. Deus é muito preciso e espera que façamos orações precisas. A fé é a certeza das coisas. Ela não é a certeza das generalidades, mas de coisas definidas que esperamos. E fé é também a convicção de fatos que desejamos, também bem específicos. Hebreus 11:1. O segundo passo, a oração da fé deve levar-nos a ter visões e sonhos. O profeta Joel disse o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Capítulo 2, no verso 28. Como os jovens têm visões e os velhos sonhos, eles podem ter sonhos e visões, porque essas coisas são a linguagem do Espírito Santo. Referindo-me a Abraão, Paulo afirmou: perante aquele na qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existências coisas que não existem. Romanos 4:17. Em Romanos, ele explica a fé de Abraão, não apenas descrevendo a natureza dela, mas também a natureza do Deus em quem essa fé estava depositada. Ele pôde crer num Deus que era capaz de criar coisas e comunicar ao homem uma visão ou sonho relativo à sua promessa, ao ponto de ele saber pela fé se certa coisa era real, mesmo que não estivesse visível. Então, Abraão não duvidou da promessa de Deus. O Senhor disse: Abraão creu, não dando atenção à sua incapacidade física de ter um filho com a idade de 100 anos. Ele via a realidade de seus sonhos e visões. A técnica da visualização só agora está sendo entendida por psicólogos e fisiólogos. Estudos recentes revelam que os atletas em treinamento devem exercitar também a visualização. Em outras palavras, os treinadores pedem aos atletas que, em sua mente, se visualizem ganhando a corrida, ou saltando determinada altura, ou atirando o dardo a uma distância maior do que a que conseguia antes. Agindo assim, o organismo dele se condiciona para obter o triunfo. Quando um atleta abriga uma imagem mental de si mesmo muito baixa, ele atua abaixo do normal. Mas quando ele visualiza a vitória, então ele se torna capaz de competir com um sucesso incomum. Assim também se dá com a oração, isto é, com a oração da fé. Temos que aprender a visualizar a resposta antes que Deus opere, encarando coisas que não existem como se existissem. Se você não tem filhos e deseja um filho que venha trazer alegria ao seu lar, comece a visualizar essa criança em seus sonhos e visões. O casal não deve limitar apenas a orar e pedir o filho, mas deve começar a ver o bebê, menino ou menina, alegre e saudável, enchendo a casa de felicidade. À noite, encha seu coração com esse sonho. Pela manhã, tenha essa visão em sua mente. Assim como Abraão e Sara puderam pela fé enxergar seu filho, não levando em conta o fato de que ambos já haviam ultrapassado em muito a fase de ter filhos, também você pode ver o seu filho, obtido através da oração da fé, já vindo à existência. Deus disse a Abraão que olhasse para as estrelas do céu e as contasse. Assim seria a sua descendência e a sua imaginação, toda dominada pela promessa de Deus, se deleitou com o cumprimento da sua fé. Durante o dia, Deus lhe disse para subir a uma montanha e olhar para o leste, norte, sul e oeste, e tudo que ele conseguisse enxergar seria dele. Outra vez, sua imaginação foi tomada pela promessa de Deus, e sua visão foi usada por Deus para edificar sua fé. O homem ainda não tem muito conhecimento sobre o funcionamento da sua mente e corpo. Ele já viajou ao espaço, mas sabe muito pouco sobre seu interior. Se ele conhece muito pouco acerca do corpo e da mente, sabe menos ainda sobre seu espírito. Hoje,
se fala em visualização como uma nova descoberta, mas Deus apresenta esse princípio por toda a Bíblia. Deus prometeu conceder-nos os desejos do nosso coração. Nossos desejos têm que estar em harmonia com a palavra de Deus. Se uma jovem crente, por exemplo, ora pedindo a Deus um marido, mas conhece um rapaz não crente, é claro que este jovem não é a resposta de Deus para a oração que foi feita por essa jovem. Por quê? Porque a palavra de Deus declara: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, por mais que ela ore a Deus, pedindo que aquele moço seja seu marido, isso não ocorrerá, pois a palavra de Deus já determinou que o Senhor não ouvirá essa petição. Ela pode orar nesse sentido, pode ter visões e sonhos em sua imaginação, pode reivindicar todas as promessas de Deus, mas o Senhor só atende às orações que estiverem em harmonia com a palavra dele, revelada na Bíblia. Nosso Deus é o Deus do eterno agora. Desde o começo ele já enxerga o fim. E a fé que ele honra é a do agora, mencionada em Hebreus 11. Quando oramos com fé, posicionamo-nos no plano da quarta dimensão da fé do agora. Vemos os resultados da promessa de Deus para nós e os vemos já realizados. As circunstâncias que podem dar a impressão de impossibilidade não nos fazem vacilar, pois entramos no descanso de Deus. Então, permanecemos firmes, sem vacilar, sabendo que Deus é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Não coloque a palavra de Deus no futuro, dizendo: algum dia Deus vai me atender. Temos de mencionar coisas que não existem como se existissem. O nome de Abrão foi mudado para Abraão, pai de muitos, antes mesmo que nascesse seu primeiro filho, de sua esposa Sara. Você é capaz de imaginar a reação de todos que conheciam esse poderoso homem? Devem ter abanado a cabeça, imaginando por que aquele velho havia modificado seu nome antes de ter em mãos o cumprimento da promessa. Mas a fé dele não vacilou. Ele aprendeu a se posicionar no plano da fé do agora e a mencionar coisas que não existem como se já existissem. E ele é chamado pai da fé, porque experimentou uma fé tão dinâmica que se tornou um exemplo para todos nós. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Romanos 4:23. Devemos aprender com Abraão a oração da fé. E o terceiro passo para orarmos com fé, precisamos remover todos os obstáculos que possam negar a resposta de Deus. Ao fazermos a oração da fé, é necessário, meus irmãos e irmãs, que permaneçamos em oração até termos a certeza de que Deus nos ouviu e que a resposta já está a caminho. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10:17. No original grego, não existe o artigo definido antes de palavra. Assim, a melhor tradução desse versículo seria: a fé vem pelo ouvir, e ouvir por uma palavra de Deus. A fé é liberada quando oramos, quando temos o entendimento em nosso coração de que Deus já ouviu e recebemos a certeza, uma palavra, de que a resposta já está a caminho. Se pararmos antes de ter essa certeza, então talvez não tenhamos obtido fé suficiente para receber a resposta de oração. No capítulo 10 de Romano, no verso 7, a fé está associada à confissão. Muitas vezes, um crente nega a resposta de sua oração,
porque começa a confessar de forma negativa. Diz ele: eu orei, mas acho que Deus não vai atender não. Não pense que pode apelar para a piedade de Deus com uma confissão negativa. Ele não atende à lamúria, atende à fé. Ele não se deixa manipular pelo autocompaixão. Parece que ninguém gosta de mim. Já sei que vou ficar arrasado. Liberte-se de sua autopiedade e passe a agir em fé. Sua atitude pode determinar seu nível de fé na oração. Se sua confissão for negativa, isso revela que seu coração também é negativo, pois nossa boca fala do que o coração está cheio. Quem faz uma confissão positiva irá louvar a Deus pela resposta, antes mesmo de vê-la. Essa pessoa acorda de manhã sabendo que Deus atendeu a sua petição e assim confessa isso com os lábios, louvando e dando graças a Deus. Isso edifica a sua fé e faz com que a mão de Deus opere em seu favor. Temos que remover de nossa vida todo o pecado para que possamos fazer a oração da fé. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedirmos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3, 21 e 22. Se você abriga pecado em sua vida, confesse-o ao Pai imediatamente. Não espere até o amanhecer. Confesse agora. Purifique seu coração diante dele, para que o canal da oração que o liga ao Pai Celeste esteja desimpedido. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Deus pode impedir que os obstáculos de pecado, amargura, ódio e medo bloqueiem a medida da fé que lhe foi dada. Essa medida de fé pode crescer e se desenvolver, de modo a levar-nos a orar com fé. Essa é a hora de começarmos a orar com fé. Os resultados dessa oração serão miraculosos, e a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5:15. Ore com fé, e a vitória será grande para a glória e honra do Senhor. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. 1 Coríntios 14:15. Paulo deu o seguinte testemunho: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Disse isso a uma igreja que ele estava repreendendo por estar utilizando incorretamente as manifestações espirituais. Vemos então que Paulo orava em línguas mais que qualquer outra pessoa da igreja de Corinto, mas em tudo era motivado pelo amor de Deus. Agora eu pergunto aos irmãos e irmãs: por que devemos orar no Espírito Santo? Paulo ensinou o seguinte: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. 1 Coríntios 4:4. E Judas também cita esse mesmo princípio. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Portanto, um meio pelo qual nos edificamos espiritualmente é a oração que fazemos numa linguagem de natureza espiritual. Já descobri que minha linguagem de oração é uma grande bênção para mim. Se orar no Espírito Santo não fosse uma bênção para nós, Deus não nos teria dado esse precioso dom.
Antes de Jesus subir aos céus, ele disse o seguinte: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Marcos 16:17. Quando eu era recém-convertido, não via muita importância no dom de línguas para a minha vida espiritual. Todavia, à medida que o tempo passa e prossigo na fé em Cristo, sinto a tremenda importância da prática de falar em línguas. Passo um bom período da minha hora de oração exercitando a linguagem espiritual. Como Paulo, oro no espírito, mas oro também na mente. Quando oro em público, porém prefiro expressar-me numa língua que todos compreendam. Contudo, nos momentos de oração particular, utilizo bastante a linguagem do Espírito Santo. A Bíblia diz o seguinte: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14:2. Como Paulo afirma que ninguém pode entender nossa linguagem de oração a não ser Deus, isso significa que nossa petição não pode sofrer oposição das forças espirituais do mal, como aconteceu com Daniel. Nesse tipo de oração, nosso espírito pode comunicar-se diretamente com o Pai, pelo Espírito Santo, sem sofrer a interferência dos obstáculos. Há ocasiões em que sinto um enorme peso de oração. Não sei exatamente o que pedir e às vezes não tenho palavras para expressar o que sinto. Então, nesses momentos, faço uso da linguagem espiritual que Deus me concedeu. E assim consigo superar minha incapacidade natural de expor meus sentimentos ao Senhor. Pelo Espírito Santo, posso entrar diretamente na presença de meu Pai. O termo empregado no original grego para designar edificar é oikodômeo, que significa colocar um tijolo sobre o outro. Pois quando oramos no Espírito Santo, podemos sentir nossa fé sendo edificada, exatamente como na construção de um edifício. Sei que é muito importante que durante as mensagens eu edifique a fé e a esperança no coração de milhares de pessoas, e por isso passo bastante tempo orando no Espírito Santo, para elevar o nível de minha própria fé. Estou a par de que muitos de meus amigos de igrejas evangélicas não utilizam esse importante dom espiritual. Isso não quer dizer, porém, que sejam crentes de segunda categoria. Aliás, acredito que o Espírito Santo hoje está aproximando os crentes mais uns dos outros espiritualmente. Talvez nem todos concordem nesse ponto, talvez nem todos enxerguem a importância de se utilizar o dom de línguas na oração. Mas não podemos negar seu emprego no Novo Testamento. E não seria honesto de minha parte ministrar a vocês sobre a oração sem falar de uma prática que tem se constituído num grande auxílio espiritual para mim. Todo crente passa por luta interna. O espírito está sempre em luta com a carne. E quando nos fortalecemos espiritualmente,
reunimos energias para superar a carne que está sempre tentando derrubar-nos. Recebi uma carta de um técnico de construção, um coreano que se encontra em Singapura. Nela, ele se lamenta de sua fraqueza e fala das quantas vezes resolveu não fumar, não dizer palavrões e não praticar nenhum mal. Desde que se tornou crente, ele vem tentando muitas vezes se corrigir, mas sempre fracassa. O que ele deveria fazer para se fortalecer espiritualmente? O que poderia servir para ajudar um crente assim? A resposta que lhe dei foi que buscasse receber uma linguagem espiritual. Assim que ele aprender a orar no Espírito Santo, o Espírito o ajudará a se fortalecer espiritualmente, de modo que será capaz de superar todas as tentações da carne. Também, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. No texto em que acabei de citar, Paulo afirma que o Espírito Santo intercede por nós. E como orar no Espírito é fazer uso do dom de línguas, a maneira de nos fortalecermos, de sermos assistidos em nossa fraqueza. E como orar no Espírito é fazer uso do dom de línguas, a maneira de nos fortalecermos, de sermos assistidos em nossas enfermidades, é usar essa linguagem espiritual na oração. O Espírito Santo conhece nossas necessidades espirituais melhor do que nós. Mesmo assim, ele faz uso da nossa própria língua para interceder por nós. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Uma de nossas dirigentes de grupo teve uma experiência bastante incomum em oração e que comprova isso que estou dizendo. Certo dia, ela saiu de casa para ir à reunião do grupo e trancou a porta. Quando já estava a alguns quarteirões de sua casa, sentiu um grande peso de oração, uma profunda inquietação. Caiu de joelhos ali e começou a orar. Daí a pouco, sentiu-se movida a fazer uso de sua linguagem espiritual em vez de sua língua natural. Após alguns instantes, o peso começou a desfazer-se e ela compreendeu que sua oração fora ouvida e a resposta já estava sendo enviada. Durante a reunião, ela pregou sob poderosa unção do Espírito Santo. Após o culto, voltou para casa e ali chegando, descobriu que sua casa fora arrombada. O ladrão, à procura de objetos de valor, espalhara roupas por todo o chão. Contudo, uma coisa estranha aconteceu. O dinheiro e as suas joias, que não estavam escondidos, não tinham sido tocados. O ladrão ficara cego para as coisas de valor que havia no apartamento. Acreditamos que quando ela estava orando, o Espírito Santo, que via o problema, levou-a a orar em espírito. E enquanto o Espírito intercedia por ela, o ladrão foi impedido de roubar qualquer coisa de valor. Deus ouviu e atendeu a petição. Durante a guerra do Vietnã, muitos dos jovens da nossa igreja foram
lutar nas selvas daquele país, ao lado de nossos aliados, os americanos. Os pais de muitos deles me procuravam e diziam: pastor, não sabemos como orar, nem o que pedir a Deus. Por favor, ajude-nos, pois não sabemos em que condições estão nossos filhos. E minha resposta para essas pessoas era: já que não sabemos como orar, por que não pedimos a Deus que utilize nossa linguagem espiritual? E então fazíamos a seguinte oração: Pai Celeste, pedimos-te que ores por nossos filhos, por nosso intermédio, usando nossa linguagem espiritual. Supre as necessidades de nossos filhos, ajuda-os nos problemas que enfrentam hoje. O Senhor sabe como eles estão. O Senhor sabe em que condições se encontram. Em seguida, todos passávamos a orar na linguagem espiritual. E assim permanecíamos até que o peso se desfizesse. Há ocasiões em que era necessário que os pais usassem essa forma de oração dias seguidos. E quero testemunhar, para a glória e louvor de Deus, que durante toda aquela guerra, nenhum dos rapazes de nossa igreja morreu. As balas passavam voando, mas os nossos filhos estavam protegidos pelo Espírito Santo. É por isso que não negligencio aquilo que Deus, em sua maravilhosa graça, me concedeu. Peço a você que ouve esta palavra, que ore a respeito dessa importante questão. Peça a Deus que lhe mostre como você pode se proteger, edificar e fortalecer no Espírito Santo de uma maneira inteiramente nova. E aqueles que já oram no Espírito, cuidem para que não apaguem o Espírito. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 18 ao 21. Se quisermos ser intercessores, temos que possuir o desejo de nos posicionarmos na brecha. Ser intercessor significa literalmente colocar-se como mediador. Temos que nos dispor a colocar-nos no meio entre o problema e Deus, o único que é capaz de solucionar tudo. Mas temos também que estar dispostos a ser usados pelo Espírito Santo em oração, em momentos inesperados, em lugares inesperados. Temos que estar dispostos a ser usados pelo Espírito Santo para orar por dificuldades das quais não estamos conscientes. O problema pode estar ocorrendo em outra parte do mundo, mas o Espírito pode desejar que intercedamos a fim de que esse problema seja solucionado. Deus está procurando pessoas que se disponham a ser usadas por Ele. E para sermos intercessores vitoriosos, temos que estar dispostos também a orar no Espírito Santo todos os dias, para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida, você que ouviu essa palavra. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que você não perca os vídeos que são postados aqui todos os dias com vídeos novos. Deus abençoe a sua vida e não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.